Fala pessoal, em foco no Congresso na área, voltando, regressando aqui, depois de uma longa ausência do programa Em Foco no Congresso, né? Os congressistas, os parlamentares estavam descansando nas suas bases, em recesso, né, pessoal? Recesso de meio de ano, coitadinhos, trabalham tanto, né? Primeiro semestre eles trabalharam tanto que tem que ter um recessinho ali no meio do ano, né? Ai, ai. Mas enfim, retornando e já na primeira semana tivemos aí o vagabundo sabotador do Brasil convocado, né, para dar explicações aí. O Campos Neto, presidente do Banco Central, compareceu à Câmara dos Deputados. Nós vamos trazer aqui algumas repercussões. O deputado Bongás e o Lindbergh Farias fazendo algumas cobranças e registros em relação a este personagem do Brasil aí, né? Eu considero que o Campos Neto e o Arthur Lira hoje são os dois grandes inimigos na política, né, do Brasil. Tem outros aí, né? Tem outros da classe burguesa aí, mas dentro da política, sem dúvida alguma. E aliás, o Campos Neto é um político, né? É um político. Vamos parar com essa história aqui, que é um técnico que está no comando do Banco Central, né? A Heloísa Vilela, já vou trazer aqui para a tela, ó. A Heloísa Vilela vai comentar a retomada aí, a agenda conservadora, né, e a sucessão do Lira estão na pauta aí do Congresso. E vamos terminar aqui com o Glauber Braga, que voltou com toda a força, um dos personagens mais queridos aqui do Enfoque no Congresso, né, Glauber Braga. Mas vamos começar aqui, ó, pessoal. Vamos soltar aqui, então, este vídeo do ICL Notícias, no qual a Heloísa Vilela vai trazer aí alguns registros dessa retomada do trabalho no Congresso. Vamos falar sobre a volta do Congresso, Heloísa Vilela, porque depois do recesso, né, do meio do ano, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal voltam às atividades amanhã. O governo Lula acompanha com preocupação, né, esse retorno diante da possibilidade de uma agenda, digamos assim, conservadora, né? Proposta por quem? Claro que Arthur Lira, porque ele está em franca campanha para eleger o seu sucessor. E por isso tem feito acenos à bancada evangélica. Há uma chance de Lira colocar em votação nesse segundo semestre pautas que agradam os evangélicos, como a criminalização, né, do porte de drogas e também a atuação do Pessoal, assim, pautas conservadoras e flerte com a bancada evangélica não é novidade, né, no Congresso. Deixa eu pedir aqui, ó, para vocês chegarem deixando a curtida aí, dizendo no chat de que cidades estão assistindo. Isso aqui é muito importante para o nosso trabalho aqui no canal, tá, pessoal? Então digam no chat aqui, deixem comentário o que quiserem no chat, sugestões, críticas, o que estão gostando, não gostando do canal, neste programa aqui, mas de preferência digam a cidade aí, que é muito legal a gente conhecer o nosso público, tá, pessoal? MST. Essa pauta eles não cansam nunca, né? Sempre. Na manhã de hoje, Lula se reuniu com ministros e líderes do governo na Câmara e do Senado para impedir aí o cenário visto no primeiro semestre com sucessivas derrotas do governo durante as votações. Heloísa Vilela, este semestre promete, como todos, né? Mas aí temos um ingrediente, que é a sucessão de Lira chegando logo aí, graças a Deus, né? Pois é, Roberta, e você imaginaria que um presidente da Câmara, que está com tão pouco tempo pela frente no mandato, estaria perdendo mais e mais força e não seria uma ameaça tão grande para o Palácio do Planalto. Mas hoje eu estava conversando com uma pessoa que é assim, muito influente, que conhece muito bem o partido, que foi muito atuante até muito pouco tempo, e ele estava me dizendo, o Lira pode causar problema e dano até o último dia do mandato dele. E o que a gente está vendo agora é ele correr atrás das pautas mais reacionárias e que agradam mais a extrema-direita, porque ele está na briga de fazer o sucessor agora. Essa reunião que o presidente Lula teve hoje com o ministro Alexandre Padilha, que é encarregado das relações institucionais, com o Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, e com
o Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, o Padilha saiu da reunião e deu um recado que eu já falei para vocês aqui várias vezes, nos últimos 3 meses eu venho falando. O governo se preocupa com a pauta econômica. O resto é meio que resto. O resto, a bancada e os aliados que se virem. O governo quer aprovar a segunda parte da regulamentação da reforma tributária e a única chantagem que a turma do Lira está fazendo agora é com relação à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem que definir o orçamento e a execução do orçamento para o ano que vem. O que eles estão fazendo? Estão segurando a leitura dessa LDO, estão querendo apresentar modificações. Por quê? Porque Flávio Dino, na semana passada, reuniu todo mundo lá para dizer, olha, essas emendas PIX, mandar dinheiro assim, sem origem, sem destino, sem projeto, sem prazo, sem nada, não dá. E aí eles ficam dizendo que isso foi acordo do Lula com o Dino. Então eles estão pressionando, chantageando o governo para que o governo, de alguma maneira, peça ao ministro Flávio Dino que recue nessa história das emendas PIX, que eu acho que não tem a menor chance de acontecer. É o que a gente espera, né? Até a gente repercutiu aqui no canal, né, essa questão das emendas PIX, essa decisão do Flávio Dino aí, né? Bom lembrar que o STF, né, declarou inconstitucional o orçamento secreto, né, pessoal? E aí, habilidosamente ali, né, o Lira e a turma dele do Centrão criaram essas emendas PIX aí, que ao fim e ao cabo é a mesma coisa que o orçamento secreto, né, pessoal? São emendas liberação de recursos na conta dos deputados e eles não precisam prestar conta, não tem que dizer aonde que aplica, para quem se destina, então é uma coisa assim absurda, né? E o Dino deu uma decisão aí dizendo que o TCU, a CGU e os órgãos de controle da União devem efetivamente fiscalizar e estas emendas têm que ter destinação, tem que ter valores, tem que dizer quem encaminhou, enfim. Transparência, né, pessoal? Transparência e publicidade, princípio constitucional, artigo 37 da Constituição, princípio da publicidade, né, pessoal? E, obviamente, que o Lira ia achar, e até eu acho que teve aí uma conversa de telefone do Dino com o Lula, dá um jeito aí, dá uma decisão naquele processo lá das emendas PIX, enfim, e tá certo, né, pessoal? Tá certo, não é possível que a gente continue tendo no Brasil estas emendas sem nenhuma transparência, e, aliás, não é possível que a gente tenha tanto recurso em emendas parlamentares, né, pessoal? Existe muita gente que diz que o Brasil hoje é um semipresidencialismo, né? Porque o Lula, aí, do orçamento da União, dos valores discricionários, que são aqueles que tu exclui ali os valores constitucionais, por exemplo, da educação, da saúde, os valores obrigatórios, né? Os servidores públicos, os benefícios do INSS, as políticas públicas, os serviços de pagamento da dívida pública, que é quase metade do orçamento, né? São valores obrigatórios, não tem como o governo dizer sim ou não. Sobra ali pouco mais de 100 bilhões para o governo para investimentos, para construção de estrada, para construção de uma nova escola, para realização de obras, enfim, para várias ações discricionárias, digamos assim, que o governo pode escolher aonde vai colocar. E vejam bem que a gente tem 55 bilhões em emendas parlamentares, impositivas, que o governo é obrigado a pagar ali e liberar para os parlamentares. Então, os parlamentares estão dando uma mordida no orçamento hoje, gente, que é muito grande, e são 55 bilhões que eles têm nas mãos deles que deixam de ir para obras e programas públicos importantes que o governo federal poderia estar fazendo, né, pessoal? E o Flávio Dino ainda foi muito inteligente, como é quase sempre, ainda colocou uma artimanha que é maravilhosa, que libera as emendas que forem destinadas a obras públicas importantes e a calamidades, ou seja,
Se for para valer, se tiver destino e tal, tá liberado. Só não pode a picaretagem de ficar mandando para um colega de Minas, manda para o colega de Pernambuco, o colega de Pernambuco manda para o de São Paulo, porque na emenda PIX, você, mesmo sem ser daquele estado, você manda, fica mais distante do rolo e o cara aí junta dinheiro lá em Pernambuco, ou em Minas, ou aqui em São Paulo, porque eles saem trocando dinheiro que tem direito. Agora, Roberto, eu vou te mandar agora... É uma farra, vou mandar agora uma emenda de 1 bilhão para ti. Olha, aí tu manda para um amigo meu, para não ficar, para disfarçar, manda para um amigo meu da Bahia, porque aí não vão entender direito o jogo e a gente fica todo mundo mais rico até o próximo mandato. É importante dizer que isso aqui que o Chico está falando, né, pessoal, não é da boca para fora que ele está falando, né? Suposição. Existe já uma reportagem, saiu há 2 semanas, algo assim, de que alguns bilhões, os deputados mandaram bilhões para estados diferentes dos seus. Ou seja, essa jogatina com as emendas aí que o Chico Sá acabou de falar aqui, ela está acontecendo mesmo, é fato, tá, pessoal? Não é assim uma suposição que o Chico Sá está lançando. Fala, Elô. É exatamente isso que o Flávio Dino, o ministro do Supremo, está querendo dar um fim, né? Não dá para gastar dinheiro público sem dizer para onde vai, com quem vai, para fazer o quê, com prazo, projeto, etc. Agora, picaretagem é uma coisa que tem uma criatividade absoluta. Os caras são bons. Então, são muito bons. Então, o que o relator da LDO já está querendo fazer? O relator da LDO, Danilo Fonte, que é do União do Ceará, quer apresentar 2 modificações para a LDO. Ele quer colocar no lugar das emendas, dessas emendas PIX, ele quer criar a emenda de partido, que cada partido, cada bancada, o presidente da bancada é que vai decidir para onde vai, o líder da bancada é que vai decidir para onde vai o dinheiro daquela emenda. Ou seja, vai continuar escondendo quem é que está mandando, para que projeto. E não adianta que isso aí, pelo visto, não vai passar goela abaixo do STF. E a outra que ele quer fazer é colocar um calendário de pagamentos. Vocês lembram disso, né? O calendário de pagamentos, que era dizer exatamente quando que as emendas tinham que ser liberadas. Isso já foi vetado, eles estão querendo trazer de volta. Mas é tudo chantagem para fazer com que esse liberou geral da grana do orçamento, que eles acham que tem direito a meter a mão nele, continue vigorando e que o STF não ponha um fim nessa pouca vergonha, né? Toda vez que o mercado está nervoso, nós... Tá aí, já entrou aqui, ó, o vagabundo geral da nação, né? O sabotador do Brasil aí, o Campos Neto. Mas só para complementar ali sobre Deixa a curtida, tá, galera? Vamos deixando a curtida aí. Só para complementar ali sobre o que a Heloísa trouxe, né? Essa questão das emendas aí, né? É óbvio que os deputados e senadores vão tentar alguma forma de criar um novo rio de dinheiro aí, já que o Dino limitou demais as emendas PIX e agora eles, para fazer a destinação, eles vão ter que dizer aonde será destinado, e aí complica, né? Porque aí a fiscalização se torna mais fácil. Mas só sobre a pauta ali, né, pessoal, desse ponto de vista que o governo está preocupado com a pauta econômica e a pauta de costumes ali, né? Os temas ali que o Lira faz a graça dele com a base evangélica, né? Isso tem que ter, pessoal, um efeito pedagógico em relação à população, assim, é preciso expor isso para a população, da importância da eleição de deputados e senadores, né? A gente não pode mais continuar com um Congresso tão conservador e tão fisiológico como esse que está aí. Em cada eleição ele fica um pouquinho mais, né, pessoal? Então é muito importante que a gente tenha esse debate aí e acho que até o governo, nem sei se o governo erra ao tomar essa medida aí, né, pessoal? De se preocupar mais com a aprovação das pautas econômicas, aí da reforma tributária, do orçamento, né? E a pauta de costumes fica ali para a questão parlamentar mesmo, e o governo precisa expor isso para as bases, precisa conscientizar, né?
conscientizar a população, que é o que o governo Lula faz muito pouco, né? A gente está vendo, né, o Maduro lá na Venezuela colocando pautas essenciais aí, aproveitando todo esse episódio aí da eleição, da tentativa do golpe, para conscientizar cada vez mais o povo venezuelano e até, como o fato se tornou um fato mundial, para conscientizar o mundo, né, sobre a importância da pauta anti-imperialista, né? O Maduro, todo pronunciamento que ele faz, ele aponta o dedo para o império, para o imperialismo, que quer invadir a soberania dos países, especialmente aqui da América Latina, né? Então, acho que o governo deveria conversar mais com a população a respeito desses temas aí, né? Mas vamos avançar aqui, pessoal, vamos avançar. Chegamos aqui no Campos Neto, né, convocado para a Câmara dos Deputados hoje, e aqui o deputado Bongás vai confrontar ele neste primeiro vídeo. O segundo que a gente tem é do Lindbergh. Vamos chegar deixando a curtida, tá, pessoal? Deixem a curtida e digam no chat de que cidades estão assistindo. Isso aqui é importantíssimo, a gente tem ganho de goleada aí do algoritmo com esses comentários que vocês têm feito. Mais de 100 comentários, 150 em cada vídeo aí. Muitas curtidas, né? Nossos vídeos estão tendo 1000 curtidas aí, é muito satisfatório. Quero agradecer desde logo quem está na nossa audiência e quem está nessa parceria conosco. Vamos ouvir aqui. Discutimos, é hora de fazer intervenção ou não é hora de fazer intervenção? O Banco Central tem muita reserva, vai fazer intervenção se precisa. Inclusive, o diretor de câmbio hoje, que é o principal na área de câmbio, foi nomeado pelo governo e nós discutimos muito. Com outros diretores também, não é um voto, não é uma decisão somente do presidente. O que às vezes acontece, é super importante explicar, se a gente está tendo uma percepção de piora no risco, as pessoas compram dólar porque elas querem se proteger daquele risco. Só que o dólar não é a única forma de proteção de risco, que a gente chama de hedge. Existem outros mercados também. Então, se você faz uma intervenção que faz com que aquela variável perca a capacidade de proteção de seguro, é como se você comprasse um seguro que não vai funcionar, você vai comprar outro seguro, você vai em outra variável. O que acontece nos momentos onde o prêmio de risco está piorando e o Banco Central faz muita intervenção no câmbio, ou faz uma intervenção no câmbio que não está em linha com a piora de fundamentos, é que as pessoas, os agentes financeiros vão fazer hedge em outro lugar, geralmente na taxa de juros longa, que é muito mais danosa para a economia, porque se a taxa de juros longa sobe, compromete todo o financiamento, todos os projetos de infraestrutura, compromete coisas que já estão acontecendo. Então, assim, o câmbio é flutuante. Nesses momentos de nós discutimos fazer intervenção, o tempo todo estamos discutindo. Em alguns dias a gente ficou, né, olhando assim no dia a dia o que a gente poderia fazer de melhor, olhando outras variáveis, olhando se outras moedas estavam sofrendo muito, por que o Brasil estava sofrendo mais, o que estava sendo... Mas assim, é uma decisão de colegiado. O colegiado hoje tem 8 diretores que foram indicados pelo governo atual, que são muito bons e técnicos, que nós discutimos no dia a dia. Um dia anterior... Uma fala técnica, bonita, como se fosse, né? Como se fosse, assim, uma coisa, né? É como se eles não tivessem que ter incidido ali nessa política cambial nesse momento, né? Houve um ataque especulativo evidente em relação ao real, né? Com essa desvalorização do real, o dólar subindo expressivamente. Tanto foi um ataque especulativo que atualmente o real é a única moeda que está subindo, pessoal. É a única moeda no mundo esta semana que sobe. Por quê? Porque ela baixou tanto. O dólar subiu tanto nessas semanas que antecederam aí as últimas reuniões do Copom para justificar que há um risco fiscal na economia brasileira. Então, para justificar a manutenção da taxa de juros e até cogitar a subida da taxa de juros, eles criaram todo esse cenário. O dólar subiu de uma forma desmedida, com muitas manchetes do jornal aí dizendo que a situação do Brasil está perigosíssima, enquanto não tem um dado da economia do Brasil a perigo. Nenhum dado do Brasil indica nesta linha. E aí ele tenta ali dar uma explicação, tenta ser técnico, rebuscado, achando que vai enganar alguém com esse discursinho, né? Vamos ver o que o deputado Bongás responde para ele. Esta votação da PEC 65. Eu quero dizer que eu não concordo de forma alguma com a diferenciação que você faz sobre o técnico e o político. Exato. Essa é uma questão técnica, essa o mercado vai resolver. O mercado, através da revista Focus, tinha dito que no ano passado a economia ia crescer menos de 1%. Erraram feio. Assumiu o Lula e cresceu quase 3%. Aliás, o mercado sempre erra, né? É interessante. Interessante que no governo do inelegível anterior ele errava ao contrário, né? Ele previa que ia subir
X e subia X menos alguma coisa. Agora no governo Lula mudou, inverteu, né? O mercado prevê que vai crescer X e acaba crescendo o dobro do X ou o triplo, né? Como foi o ano passado que subiu o triplo das previsões do mercado e inclusive do fundo do Banco Mundial, né? É assim que funcionam as coisas. Quando o governo é progressista, o mercado joga para baixo as expectativas. Quando o governo é liberal, ultraliberal, como é o caso lá da Argentina, o mercado joga lá para cima as expectativas, né? E sempre quebra caro, o tal do mercado é incrível. Né? O que houve? Mas os analistas técnicos e o mercado disseram que esse meio, 0,9, menos 1%. Erraram feio, porque eles têm interesses atrás. Então, esse é o debate que nós temos que fazer. Então, tem o debate político e tem o debate técnico. E assim como o senhor é um técnico, o senhor é um político por excelência. Foi indicado pelo governo Bolsonaro. Eu votei contra aquela autonomia do Banco Central, porque o senhor foi indicado há 2 anos do governo Bolsonaro, então é bolsonarista, está agora cumprindo o papel até metade do outro governo, e o Lula, que foi eleito pelo povo, devia ter colocado um ministro, com estatura de ministro do Banco Central. Porque o Banco Central, nessa PEC 65, sabe o que me tira isso aí? É se desvincular totalmente da estrutura pública do Estado brasileiro. É virar uma pseudo-empresa privada, onde os diretores vão poder aumentar seus salários até onde quiserem, monta fora do fiscal, Lindbergh. E o Brasil, cadê a responsabilidade social? Porque o mercado só fala a responsabilidade fiscal. Se o povo fica pobre, se lasca, toma na fila da pobreza, isso não importa. Importa é que o mercado ganhe. Então, eu sempre sou contra esta política de diferenciar o técnico do político, porque Vossa Excelência é um técnico e político bolsonarista. Segunda questão importante. Então, a audiência de hoje, ela precisa ficar clara. Eu peguei os dados dos sindicatos do Banco Central, dos trabalhadores, que são contra essa PEC, tenho aqui a nota. Tenho dos ex-diretores do Banco Central, que também dizem que isso é uma excrescência, é uma empresa que se distancia do serviço público-privado. Gente, a Constituição brasileira, ela é clara. Nós temos a independência das instituições, dos poderes, mas nós temos a harmonia entre os poderes. E aqui se quer fugir da harmonia dos poderes, porque para os outros vale a regra fiscal, para os outros vale todas as regras dos limites de gastos, mas para o Banco Central não vai valer, porque vai ser uma empresa. Então, esse é o debate real que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, isso realmente nós precisamos... Talvez a questão mais importante hoje dessa audiência, Lindbergh, é o seguinte: amanhã nós derrubar a PEC 65. Ela não pode passar. O Banco Central precisa continuar uma autarquia. E quando você fala autonomia, eu sempre penso, mas autonomia em relação a quem? Ao governo? Ao povo? Ou à esquerda? Que o pessoal tem um preconceito contra a esquerda. Não, eles não querem, eles querem autonomia frente ao povo para poder depender dos banqueiros, porque é os banqueiros que ganham com o juro alto. Tá aí, vídeo do 247, vamos agradecer aí este corte do 247 aí que a gente usou, já está aqui na tela, o Lindbergh Farias. Importante ali que o Bom Gás trouxe essa PEC, né, que está indo a pauta amanhã, PEC 95, né, que prevê aí que o Banco Central vai liberar geral, né, liberou geral para o Banco Central, é o que os liberais estão querendo isso aí, tá, pessoal? Os liberais estão querendo isso aí. Vamos direto para o Lindbergh aqui, ó. Vamos ver. Aqui tem um diálogo do senhor que eu não vou transcrever. Na verdade, uma gravação do André Esteves, do BTG. Foi gravado numa reunião. Ele dizendo, olha, o presidente do Banco Central está aqui. Me ligou. Pô, André, o que você está achando disso? Onde você acha que é a taxa de juros mais baixa? Aí ele descreve o diálogo. Então, o primeiro ponto é esse. Mas eu questiono também em relação à política. Eu estou lendo esse livro do Alan Blythe. Não existe um presidente do Banco Central, como presidente do Banco Central, desenvolver um agregador de pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Não existe um presidente do Banco Central votar com a camisa da seleção brasileira. Não existe um presidente do Banco Central fazer um converscote com o Tarcísio e dizer depois, saiu dizendo, o Tarcísio me chamou para ser ministro. Luciano Huck. Isso, sinceramente, é muito grave. Isso abala toda a credibilidade do Banco Central. E aqui, presidente, eu quero voltar à sua gestão como presidente do Banco Central Autônomo. Em 2021, o senhor teve que escrever uma carta aberta porque não atingiu a meta. Na verdade, a inflação encerrou em 2021 acima de 10%. Em 2022, novamente. Agora, em 2023, no governo do presidente Lula, conseguimos chegar em 4,62% de inflação. Mas vamos ver aqui, que a minha crítica é mais geral. A minha crítica é a sua atuação no governo Bolsonaro também.
Porque eu, sinceramente, acho que o senhor errou muito quando deixou a taxa Selic em 2%, em 2%, e a inflação disparou. Em relação aos questionamentos do senador Lindenberg, que eu tenho 5 meses aqui, vai sentir falta de mim quando for embora. Tem que sentir falta, né? Porque sentir falta só para jogar, botar o dedo na tua cara, né? Botar o dedo na tua cara, que o Lindbergh faz muito bem. Porque, além de tudo isso que a gente está falando, pessoal, além dessa questão dele ser um sabotador da economia do Brasil, vocês viram que na resposta para o Bongás, ele diz que se atacar outras variáveis da taxa de juros de longo prazo vai prejudicar a economia. Como se a taxa de juros Selic de curto prazo não prejudicasse em nada a economia, como se estivesse ótimo a gente estar em 10,5%. Vocês vejam que sempre que ele fala, ele parte da premissa que a taxa atual de 10,5%, a segunda mais alta do mundo em termos reais, é a segunda taxa de juros reais. O que é a taxa de juros reais? Né? A taxa de juros 10,5% menos a inflação, que é algo em torno de 4%, dá em torno de 6,5% de juro real, pessoal. A gente podia tranquilamente baixar 5% nessa taxa e nós ainda teríamos 1,5% de juro real, o que é mais do que o suficiente para os rentistas, para os especuladores, né, pessoal? É demais. 1,5% é muito. Imagina 6,5%, pessoal. E além disso, além de todo o mal que ele faz, ele é incompetente, porque, como o Lindbergh falou, ele nunca conseguiu atingir as metas que ele tem que atingir como presidente do Banco Central. Pela lei, pela maldita lei essa que criou a autonomia do Banco Central, pessoal, ele tem metas a cumprir. Quais são as metas? Tem a ver com desemprego que andou a 14% do governo Bolsonaro, e ele estava lá. E a inflação chegou a 10,5% e ele estava lá, com a taxa de juros a 2%. Então, o Lindbergh colocou bem essa pergunta aí. Bem, porque as metas ele nunca atingiu. Bora. Então, teve uma indagação sobre se teve atuação política. Eu acho que a gente falou bastante sobre isso, em relação à alta da Selic na eleição, mas também em relação à baixa da Selic. E a baixa da Selic, naquele momento, se a gente pensar, a gente estava num momento entrando ali na pandemia, onde as pessoas estavam em casa, existia uma perspectiva de que o crescimento do Brasil ia ser menos 9%, né? Então a gente não sabia se era uma recessão, se era uma depressão, e não era somente o Brasil, né? Eu conversava com os outros pares de outros bancos centrais, e assim, em alguns momentos, alguns meses ali, o pânico estava instalado, porque ninguém sabia qual era o resultante disso. Então, eu acho que no final o mundo se preparou para uma depressão, acho que em parte pelo trabalho que o Banco Central fez, não só no Brasil, como em outros lugares, a gente transformou a depressão numa recessão. Então, graças a Deus que a gente conseguiu, né, cair os juros, talvez a um nível que fosse baixo demais para a realidade brasileira, mas naquele momento a gente estava enfrentando uma situação onde a gente poderia ter uma recessão que ia afetar muitas vidas das pessoas. Então, o Banco Central foi o primeiro a agir, foi o primeiro também a subir, lembrando que foi o primeiro Banco Central a subir. Poxa vida, não teve recessão, não teve, com quase 14% de desemprego, com a inflação a 10,5%. E quando você faz um movimento rápido e mais intenso em política monetária, o custo de trazer a inflação para a meta é menor, né? Então, quando a gente olha em termos de se tem favorecimento com a Selic alta ou não, de novo, o meu período 19-24, a Selic média foi mais baixa do que os outros períodos, eu posso olhar aqui 20 ou 30 anos para trás. Em termos de... também teve uma indagação de que o Banco Central favoreceu o mercado financeiro com terceirização de reservas. Nunca foi feito no nosso Banco Central, na verdade isso foi feito em um outro governo que eu não fiz parte, e eu acho até que terceirizar as reservas, quando você faz com um volume pequeno para ter um aprendizado, não é ruim. Também teve um tema da indagação dos fundos exclusivos. No final das contas, eu já respondi sobre isso. E lembrando, está aqui o deputado Pedro Paulo, pena que ele saiu, que o deputado Pedro Paulo foi o relator, né, dos fundos exclusivos. E eu trabalhei com ele nesse projeto de fundos exclusivos e fui eu que sugeri, inclusive, aumentar a alíquota de 6 para 8 e fui eu que paguei essa alíquota. Então, não só eu trabalhei com ele no relatório, ele depois, quando chegar aqui, pode dizer isso. Eu sugeri que ele aumentasse a alíquota, porque achava muito baixa.
e de fato fui lá e ajudei no projeto. Gente! Como é bonzinho, né? Como é bonzinho o senhor Campos Neto, né, pessoal? Que coisa incrível, veja só, ele até trabalhou, né? Que bem que ele faz para a economia do Brasil, né? Eu vou terminar o quê? Agradecendo o Campos Neto pelo trabalho que ele fez no Banco Central, né? Será que é isso que ele vai querer da gente? Olha, eu vou te contar, hein, pessoal? Vou te contar. Vamos ver o que mais que vem aqui. Gente, vamos falar a verdade aqui, importante todo mundo ver isso aqui. Quando você vai olhar os juros reais, nós temos aqui, olha, em maio de 2021, a inflação era de 8,06, a taxa Selic 3,5. Eram juros reais negativos de menos 4,35. E foi assim durante todo o governo Bolsonaro. O juros real permaneceu assim até o mês de julho de 2022. Que aí, porque em maio de 2022, sabe quanto eram os juros reais? 0,91. E, presidente, não adianta dizer, olha, nós mexemos, eu aumentei a taxa de juros no período eleitoral. O senhor sabe, eu sei, os jornalistas que cobrem a economia sabem que quando você aumenta a taxa de juros, o impacto é 9 meses, 12 meses depois. Então, a verdade foi essa. O senhor teve uma política monetária extremamente frouxa. Sim, o sabotador já estava aumentando ali, né, no segundo semestre de 2022, porque deixando para o próximo governo. Foi a inflação às alturas. Em abril de 2022, a inflação chegou a 12%. Quando é o governo do presidente Lula, o senhor vai para o outro lado. Uma taxa de juros muito alta, como não houve em nenhum momento do governo Bolsonaro, chegando até em março de 2024, 7% de taxa de juros reais. O senhor agora, quando houve a mudança da meta para o próximo ano, de 0,5% do PIB para 0% do PIB, e, presidente, eu converso com muita gente do mercado, todo o mercado sabe que um superávit de 0,5% no próximo ano é uma coisa completamente fora da realidade. Na verdade, o mercado está trabalhando com um déficit de menos 0,7% do PIB. Quando o governo anuncia a mudança da meta, o senhor começou uma campanha, no mesmo dia, para afetar as expectativas do mercado. No mesmo dia, o senhor se pronunciou, deu declarações à imprensa que as mudanças da meta devem ser, tornaria mais difícil o trabalho da autoridade monetária. Era como se fosse uma campanha. Como se fosse uma campanha todo dia. E é claro que o mercado entendeu o recado que o senhor estava dando e mudou as projeções futuras da taxa de juros. Você sabe que nesse livro do Alan Blyde tem um ponto importante, que é sobre essa questão das taxas de juros futuras, que o Banco Central não pode ficar refém só disso. Falava ele muito sobre esse ponto. Mas veja, foi isso que aconteceu. Aí, a partir da mudança da expectativa do mercado, o Banco Central interrompe a redução da taxa de juros e, na última ata do Copom, tem uma ameaça de aumentar a taxa de juros. No momento, presidente, eu queria primeiro cumprimentá-lo, dizer que é bom estar aqui participando desse debate. O presidente do Banco Central sabe das minhas posições contrárias à atual política monetária. Eu estou lendo o senador Mauro Benevides, que é o nosso professor aqui, o livro do Alan Blyde, Bancos Centrais, Teoria e Prática. O Alan Blyde ele foi vice-presidente do FED, ou seja, conhece a operação de um banco central na prática. E está na academia. É considerado hoje o guru dos bancos centrais. Ele defende aqui a autonomia do Banco Central.
mas ele fala autonomia em relação à política e em relação... Olha. Aí, portanto, corte ali do Mídia Ninja, né? Vem aí agora aqui, ó, pessoal. Glauber Braga. Vamos soltar aqui. Estados Unidos querem Brasil. Vamos soltar aqui o Glauber Braga, está na área. Glauber Braga, que nessa audiência ali, pessoal, pena que eu não trouxe aqui, até a gente publicou no Instagram da Voz Trabalhadora, @Voz Trabalhadora, sigam lá, pessoal, sigam lá. Nessa audiência com o presidente do Banco Central, o Glauber Braga fez a nossa pergunta, a pergunta do trabalhador, a pergunta do povão para o presidente do Banco Central. Qual foi? Senhor Campos Neto, quantos milhões de dólares o senhor tinha quando entrou na presidência do Banco Central? Quantos milhões de dólares o senhor tinha investido no exterior? Quantos milhões de dólares o senhor tem hoje? Vocês acham que o Campos Neto respondeu, pessoal? Teve até deputado que, pela voz, era o filhotinho do Bozo, fazendo questão de ordem, dizendo que o presidente do Banco Central não é obrigado a responder questões pessoais. É legal esse vídeo, hein? Legal. Vão lá na Voz Trabalhadora, lá no Instagram da Voz Trabalhadora, que está lá. Este vídeo aí a gente publicamos hoje lá esse vídeo do Glauber Braga. Mas vamos aqui, o Glauber Braga aqui neste vídeo, ó, pessoal, vai criticar a imprensa, né? Vira-latas com Elon Musk. Vamos ver o que vem aqui. Elon Musk, como diz o Maduro. Vamos ver. Brasil como fornecedor preferencial de lítio. O governo americano planeja anunciar durante a cúpula do G20 em novembro acordo de transição energética que coloca o Brasil como seu fornecedor principal de minerais críticos. Galera, assim, ó, deixa eu pedir aqui, ó, diga no chat de que cidade estão assistindo, né? Isso aqui é fundamental para a gente conhecer vocês, para ganhar do algoritmo, né? Estamos ganhando. E deixa a curtida, tá? Já chega deixando a curtida, pessoal. Quando vocês entrarem em vídeos aqui da Voz Trabalhadora, pum, já chega curtindo. Dá esse voto de confiança aí para nós. As chamadas terras raras. Parece até uma notícia como se os Estados Unidos estivessem dando um presente para o Brasil. Que coisa maravilhosa. É brincadeira. Eles querem ter o Brasil como principal fornecedor de lítio e querem ter a Venezuela como principal fornecedora de petróleo. A gente não pode ser inocente. A esquerda não pode ficar de moleza. A gente não pode ficar de brincadeira. A gente tem que entender o que está em jogo nesse tipo de discussão. O senhor Elon Musk disse que dava golpe onde quisesse, se referindo especificamente à Bolívia e ao golpe que lá foi dado contra Evo Morales e Lineira. É nessa compreensão que a gente não pode fazer um discurso ou fazer uma avaliação que não leve em conta esses interesses daquilo que eles querem da América Latina. Está faltando se ler cada vez mais as veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, para ver o que é essa espoliação que procuram fazer com o nosso território. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna para fazer um anúncio dos mais importantes. O que motivou a vitória do presidente Lula? Cuidar do povo mais pobre, do povo trabalhador. Eu subo a essa tribuna para anunciar que a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, acaba de anunciar que o Brasil está próximo de deixar o mapa da fome novamente, senhor presidente. Esse é o motivo da vida do presidente Lula, cuidar dessas pessoas. Eu vou transmitir esse meu discurso nas redes sociais e peço para vocês compartilharem, porque essa notícia nos deixa... Estamos compartilhando. Interessante ali sobre o que o Glauber falou, né, pessoal, retornando um pouquinho. É impressionante, né, a gente aceitar que os Estados Unidos têm essa declaração, que o Brasil será o fornecedor de lítio, né,
E o que a gente está vendo aí da tentativa dos Estados Unidos de retirarem à força o presidente eleito, segundo as leis da Venezuela, segundo as normas de procedimento eleitoral da Venezuela, segundo agora o judiciário vai dizer, vai confirmar a eleição do Maduro, tenho certeza que o judiciário venezuelano vai confirmar, né? E absurdamente os Estados Unidos estão financiando um golpe dessa Corina Machado e do Urrutia, né? Com vistas totais no petróleo venezuelano que eles querem pegar de volta para eles, sabe, pessoal? Antes do Chávez assumir, pessoal, o petróleo venezuelano era totalmente privatizado. A exploração, a venda, a distribuição, a Venezuela ficava com 2% de royalties, 2% do que se ganhava com o petróleo era destinado ao orçamento público da Venezuela. Hoje, 100%. A PDVSA, que é a Petrobras da Venezuela, foi estatizada, pessoal. Foi estatizada. Está nas mãos do governo e do povo venezuelano. Nós tivemos a construção de mais de 5 milhões de habitações na Venezuela durante os governos do Chávez e do Maduro, pessoal. Para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, que é um país que tem 10 vezes a população da Venezuela, nos governos Lula e Dilma, a gente construiu 4 milhões e meio de habitações aproximadamente no Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é como se no Brasil, gente, pelo percentual da população, é como se a gente tivesse construído 50 milhões de casas no Brasil, no Minha Casa Minha Vida. 10 vezes mais do que a gente construiu. Porque eles têm o petróleo, controle do petróleo. Os recursos do petróleo são destinados às necessidades do povo, pessoal. A Venezuela teve uma mudança gritante a partir da assunção do Chávez, do chavismo, nos anos Chávez, e nos anos Maduro agora. Então é isso que os Estados Unidos não se conformam, gente. E tá aí o Glauber Braga denunciando no nosso Congresso, que coisa boa que nós temos um deputado corajoso como o Glauber Braga para levar esse tema aqui para dentro da Câmara dos Deputados e fazer esse tipo de discurso que é fundamental. Até quando nós vamos ficar submissos aos interesses dos Estados Unidos? Até quando os Estados Unidos vão ter ingerência na economia brasileira? Até quando a nossa imprensa vai ter vira-lata a este ponto de defender esse tipo de declaração dos Estados Unidos dizendo que o lítio brasileiro será dos Estados Unidos? Não dá, né, pessoal? Não dá. É por isso que a gente está tão indignado com essa questão da Venezuela e a gente é tão indignado com o imperialismo estadunidense, pessoal. Porque a gente quer um Brasil soberano, quer um Brasil que seja dono das suas riquezas, a gente quer uma Petrobras estatizada de novo para que 100% dos recursos da Petrobras fiquem conosco, para acabar com essa farra de dividendos aí de bilhões por ano em dividendos para acionistas. A gente quer a Eletrobras estatizada de novo, para que a Eletrobras não fique nas mãos da iniciativa privada. A gente precisa defender isso, pessoal, precisa. Soberania. Soberania faz bem para o Brasil, faz bem para todos nós. As riquezas do Brasil têm que ser do Brasil, administradas pelo Brasil, em prol do povo brasileiro. Mas vamos aqui, tá bom esse discurso do Lindbergh, né? Hoje eu li essa notícia aí, que a FAO soltou esse informe aí, que o Brasil está próximo de sair do mapa da fome. É bom lembrar que o tabujo do imperialismo, né, Paulo Guedes e Bolsonaro, bateram continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Deixaram o Brasil com 33 milhões de pessoas vivendo na fome. Só no primeiro ano, o governo Lula já tirou 23. E agora, neste ano, deve tirar os outros e a gente deve sair do mapa da fome, se não este ano, no próximo, né, pessoal? Muitíssimo animados. É a nossa causa, é a nossa luta. Cuidar do povo mais pobre do país é o compromisso do presidente Lula. E os números são fantásticos. Porque, veja, nós chegamos no final de 2022
com 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar e nutricional grave. 33,1 milhões de brasileiros. Sabe para quanto caiu? 8,3 milhões de brasileiros. Não é qualquer queda. Essa é a diferença de um governo com Bolsonaro. Os senhores lembram aquela fila do osso? E do governo do presidente Lula? Hoje, nós chegamos a 3,9% da população nessa situação de insegurança alimentar e nutricional grave. Na verdade, houve uma queda gigantesca desses números, de 33 milhões para 8,3 milhões, e nós vamos sair do mapa da fome. Nós vamos chegar a menos de 2,5%. Isso não acontece por acaso. Isso acontece por um conjunto de políticas públicas introduzidas e recuperadas pelo governo do presidente Lula. Primeiro, a gente voltou à política de valorização do salário mínimo. Temer e Bolsonaro acabaram com isso. Pois bem, o salário mínimo já subiu 6% acima da inflação no período. E quero chamar a atenção do impacto desse aumento do salário mínimo na Previdência Social, no benefício, no BPC, benefício de prestação continuada, no seguro-desemprego. É uma rede de proteção que vai se criando pelo país. Associado a esse aumento do salário mínimo, tivemos, sim, a redução da inflação. A inflação que chegou em 2022, no governo Bolsonaro, em abril de 2022, a 12%. Caiu. Fechamos o ano passado em 4,62%. Agora, no acumulado dos 12 meses, está em 4,2%. Foi uma transformação muito grande. Tem mais, pessoal. Bolsa Família turbinado. Olha, no último ano do governo Bolsonaro, o benefício médio do Bolsa Família era R$ 394. Em 2023, aumentou para 670. Agora, em 2024, a média está 682, porque o Bolsa Família turbinado é de R$ 600, mas tem R$ 150 para cada criança de até 6 anos. E tem R$ 50 a mais para a mãe gestante, ou para quem tem criança ou adolescente de 7 a 18 anos. Então, valorização do salário mínimo, Bolsa Família turbinado, tem mais, isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Não era isso. O compromisso do Lula é chegar até R$ 5.000. Isso sobra mais dinheiro no bolso do trabalhador. Teve o desenrola, que abateu muitas dívidas. O fato é que tudo isso significou um aumento de renda, só em 2023, dos trabalhadores de 11%. 11% de aumento de renda dos trabalhadores. Agora, quero chamar a atenção, deputado Luiz Couto, deputada Benedita. Sabe qual foi o aumento de renda dos 5% mais pobres? 38%. E eu fico vendo gente da imprensa, economistas, dizendo o problema do Brasil é a vinculação do salário mínimo com a Previdência. Coisa alguma. É isso que está nos levando a tirar o Brasil do mapa. Parabéns, presidente Lula. Eu tenho muito orgulho de estar aqui como deputado defendendo essa sua causa, porque não é qualquer coisa que nós estamos anunciando. Nós estamos anunciando que o Brasil vai sair do mapa da fome, que de 33 milhões de brasileiros que passavam fome em 2022, caiu para 8,3 milhões e vai continuar caindo com o presidente Lula. Aí, importante, né, pessoal, essa questão aí da
Retirar o Brasil do mapa da fome, né? Eu acho que é a notícia mais importante, né, pessoal? Em dezembro de 2022, eu coloquei nas minhas redes sociais, né? Até alguns bolsonaristas vieram me atacar e foram devidamente bloqueados, né? Porque não tem debate com essa gente, né? Eu coloquei na minha rede social o seguinte, ó, existe notícia mais importante e questão mais importante no Brasil do que os milhões de brasileiros que vivem na fome? Eu acho que não há, pessoal. Eu acho que não há. Confesso, assim, que é uma notícia triste, uma notícia que quando a gente lembra, né? Quando a gente está aqui, ó, no quentinho do celular, né? No local quentinho, né? Com comida na geladeira, né? A gente tem, sim, que quando abrir a geladeira lembrar dessa notícia, né? Porque e para manter a indignação, né, com essa notícia, pessoal. Então, essa questão aí, esse relatório da FAO hoje, eu li a notícia e gostei demais. Espero que a gente consiga sair do mapa da fome, né, e acelerar, né, pessoal, no desenvolvimento social, né, social, porque não adianta também crescer PIB a 5%, 10%, tem que crescer PIB a 10%, fazer o que a China faz, né, pessoal? Desenvolvimento social. Este crescimento do PIB tem que refletir em crescimento das condições de vida, né, do povo e da população. Sem isso, não adianta nada. Ter crescimento de PIB, como o Brasil teve, por exemplo, com Delfim Neto, né, no milagre brasileiro, lá na década de 70, quando o Brasil crescia a média de 10% ao ano, mas a desigualdade era cada vez maior, a miséria do povo era cada vez maior e as condições dos trabalhadores eram cada vez piores. Então foi um milagre econômico ridículo que não serviu para absolutamente, só serviu para matar gente, né? Só serviu para matar pessoas, o tal do milagre econômico da década de 70. E assim, já que eu falei no Delfim Neto, né, vou encerrar aqui o programa, né, homenageando a ida do Delfim Neto. A ida. Foi tarde, né? Foi com 90 e tantos anos, né? Fez tanto mal, né? Até a gente botou de novo, vou chamar para o Instagram da Voz Trabalhadora. A gente botou lá no Instagram da Voz Trabalhadora, compartilhamos aqui, né, pessoal? Deixa eu até abrir aqui para dizer para vocês, né? A gente compartilhou uma postagem alusiva, né, à morte do Delfim, né? Ela é do Bolche Fitness, né? Perfil Bolche Fitness, a gente compartilhou ali e diz assim, ó, tem um cardzinho com a imagem do Delfim de cabeça para baixo, com os olhos com um X ali, como se estivesse pendurado, né? A lá Mussolini pendurado em praça pública, né? E o texto é assim, ó, toda vez que um facho morre de velhice, é uma derrota para a classe trabalhadora, né? Já vai tarde, seu desgraçado, né? E é isso, né, pessoal? É isso. Esse é o espírito aqui da Voz Trabalhadora, tá, pessoal? Esse é o espírito da Voz Trabalhadora. Toda vez que um facho morre de velhice, é uma derrota para nós da classe trabalhadora. Porque os fachos têm que ir logo, né, pessoal? Facho aqui não tem vez e não deve ter vez em nenhum lugar da sociedade, porque os fachos são o esgoto da sociedade, são um lixo da humanidade, tá, pessoal? É isso. Espero que tenham gostado aí do Em Foco no Congresso. Voltaremos. Agora as atividades estão retornando aí no Congresso, nós não vamos ficar tanto tempo longe do canal. Valeu, pessoal. Até mais. Paz entre nós, guerra aos senhores.